Pessoal, bom dia. Meu nome é Henrique Leles. Eu sou formado em fisioterapia na UFJF. Vou contar um pouquinho da minha formação e da minha experiência prática, antes de começar a falar com vocês todos os tópicos que nós temos aqui. Então, minha formação é em fisioterapia. Eu fiz mestrado em engenharia biomédica. No mestrado, trabalhei com o remo olímpico no Flamengo. Lá eu fazia trabalhos com barco com 8 remadores, então estudava a sinergia, o sincronismo entre esses remadores, utilizava ali alguns sensores para entender como é que cada atleta utilizava o remo e a força, e os ângulos, né, de profundidade, para justamente compreender se todos estavam em sincronia para ter a melhor performance de remada. Durante o mestrado, fiz minha especialização em biomecânica pela UFRJ e no doutorado fiz também engenharia biomédica, estudando análise de saltos. Então, eu fiz o trabalho dentro de um laboratório típico de biomecânica, onde nós tínhamos plataforma de força, câmeras 3D para fazer análise do movimento. Utilizei eletromiografia, que são sensores, né, para medir a ativação muscular. Vou falar um pouquinho aí ao longo da aula para vocês. E nesse período, finalizando o doutorado, tive a oportunidade de entrar no Comitê Olímpico e lá eu trabalho como biomecânico, né, formalizado lá como biomecânico para atuação com os atletas de alto rendimento. E obrigado aí pela presença, quem entrou para assistir a aula ao vivo, sei que vai ficar gravada, né? E queria perguntar para vocês, quais são as áreas de vocês? Todo mundo é da educação física? Tem alguma outra área participando da aula hoje? Eu já sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Inclusive, estive lá no Centro de Desenvolvimento de Vôlei, muito legal, do Comitê Olímpico. Você esteve aqui no Rio, no Estive lá CT? em Saquarema, estive lá em Saquarema em janeiro e Aham, provavelmente devo estar lá dia 22 de novo, agora no próximo camp. Muito legal, muito bacana. O pessoal do Comitê Olímpico, toda a estrutura. legal, é uma estrutura boa, né? Muito, muito, muito. Multidisciplinar, né? Muito bacana. Exato. E você até, trabalha com atletas também? Então, como eu sou recém-formado, né, eu estou Aham. lá como júnior, né, através do fisioterapeuta sênior. Você deve conhecer até o Claudinei até. Aham. Daí eu fui chamado, fiquei lá, né, mas assim, a minha ideia é ser fisioterapeuta esportivo, né, Sim, extensões na área, né, durante a graduação. sei. A minha iniciação científica também foi toda voltada para essa área, então a ideia é manter, até por isso que eu escolhi a primeira especialização antes de procurar um mestrado, por exemplo, nessa área. Inclusive, eu não sabia que eu poderia fazer engenharia bioquímica, né? Que também é uma das. Acho bacana essa área de pesquisa, entendeu? Sim, sim, Além legal. da ciência de reabilitação, né? Então, um resumo rápido é isso. Acho que eu sou o único físico daqui. Ah, maravilha, muito bom. Seja bem-vindo aí. E Show de bola, obrigado. beleza. E o restante é educação física, pessoal. Sim, sim, educação física também. Boa. Todo mundo recém-formado, já experiente. Não, eu tô recém-formada também. Boa. Recém-formada. Não, legal, legal. E, bom, pessoal, um pouco estranho conversar com vocês sem ver vocês, tá? Eu tô olhando só para a capa da apresentação, mas tá tudo certo.
E ao longo da aula, a gente tenta ter uma interação também para conversando, tirando dúvidas, tá? Fiquem bem à vontade aí para perguntar. E vou mostrar um pouco do conteúdo, da disciplina, um pouco da experiência, de como eu trabalho também, do dia a dia, tá? Coloquei o meu Instagram aqui ao lado do nome, eu sempre posto o dia a dia de trabalho, né, com os atletas, se alguém quiser acompanhar lá. Essa semana, por exemplo, estava atendendo o pessoal do triatlo, então a gente fez avaliações na piscina, avaliações em pista, então são atendimentos bem completos, né, para a gente tentar trazer a melhor performance deles e tal. Bom, então qualquer dúvida, fique à vontade aí de falar. Bom, então alguns dos nossos objetivos aqui, né, dessa disciplina, é compreender os princípios biomecânicos do desempenho e vou falar um pouquinho também dos termos, né, de biomecânica. Eu, por exemplo, não tive absolutamente nada de biomecânica na graduação. Eu fui ter os primeiros contatos em projeto de iniciação científica, né, na graduação que eu digo, não tive disciplina disso, mas participando de projeto de pesquisa, eu acabei tendo contato com alguns equipamentos e acaba que a área da biomecânica foi muito uma especialização pós-formação, né? E então estudei muito a parte tanto clínica da biomecânica, com atendimento a pacientes, né? O dia a dia ali de fazer os controles, prognósticos de lesão, reabilitação, e mais à frente, ganhando essa experiência, entrei na parte esportiva para trabalhar com desempenho. Acho que, se eu não me engano, a educação física tem mais contato, a fisioterapia hoje em dia já tem mais contato com a biomecânica na graduação, né? Até por conta dos equipamentos, né, que são tecnologias mais novas antigamente, né? Eu me formei em 2014, então até esse momento era difícil ter contato com plataforma de força, a gente tinha mais célula de carga que mede força, que é um dinamômetro, né? Mas hoje em dia a gente tem mais acesso, até no celular tem algumas ferramentas que dá para utilizar, enfim. Então a ideia é ter essa base de ferramentas e equipamentos que a gente pode aplicar na análise do movimento ao esporte, né? O que não deixa de ser importante para aplicar também no dia a dia com seus clientes na academia, por exemplo, em atendimentos particulares, domiciliares, tudo, né? Vou trazer um pouco da visão do esporte, mas não deixa de ser aplicável também no dia a dia, tá? Uma grande questão que é interpretar essas variáveis mecânicas de performance, né? Eu quero dizer com isso, à medida que eu tenho um resultado de uma avaliação, como eu aplico isso, né, no dia a dia? Se eu tenho valores ali de assimetrias entre segmentos, assimetrias de membros inferiores, membros superiores, qual a melhor maneira de trabalhar com isso? Como a gente consegue aplicar, ajustar, né? Isso cabe dentro aí tanto da parte de reabilitação com fisioterapia, prevenção, como também no treinamento na educação física. Utilizar essa biomecânica nesses resultados, essas variáveis, para otimizar o rendimento. Então, pessoal, se eu falar algum termo aqui dentro da biomecânica, que é uma área bem densa de termos, de teoria, fiquem à vontade de fazer alguma pergunta, tá? Eu não sei se vocês mandaram alguma coisa no chat, aparece para mim aqui, mas a gente vai seguindo. Eu realmente estou vendo só a tela da minha apresentação. Bom, pode ser que alguns termos, alguns conceitos acabam se repetindo entre uma disciplina e outra, mas são fundamentais para a gente ter uma base de explicação, né? Uma parte introdutória para a gente seguir.
Então, é até bom diferentes professores falando o mesmo conteúdo, o mesmo conceito, para a gente ter visões diferentes, porque é uma área muito ampla, né? Então, a biomecânica em si, né, vocês vão ver termos como cinemática, cinética, dinâmica, estática, e vou trazer uma visão de uma segmentação da área voltada para avaliações, né? Quais equipamentos se encaixam nesses segmentos e como são as melhores formas de fazer essa avaliação, e de forma dividida a gente consegue ter uma melhor divisão teórica, prática para aplicação também. Então, vou explicar um pouquinho, né? Essa divisão, onde nós temos a antropometria, a cinemática, a dinâmica e a eletromiografia, é uma divisão segmentar de medidas, né? Onde a gente vai ter uma divisão de equipamentos ali para fazer essas coletas de dados. Essa é uma divisão que foi feita lá em 1992, no artigo também de Bauman, né, que é um grande influente aí na área da biomecânica esportiva. Então, estou trazendo essa divisão porque é diretamente aplicada ao esporte, tá bom? Então, seguindo aqui, falando um pouquinho de cada segmento desse, um pouquinho de cada área. Nós temos, então, essa divisão: antropometria, cinemetria, dinamometria e eletromiografia, que são as formas de medidas, como eu falei. Começar falando da antropometria. Um dos protocolos mais usados, assim, pelo menos no nosso dia a dia, é o Isaac. Não sei se o pessoal, né, que está presente tem conhecimento desse modelo, né, de antropometria, dessa linha de medidas. É uma formação baseada em níveis, e que sempre procura ter melhores medidas, né, entre intraavaliadores, interavaliadores, falando um pouco mais, né. Então, a antropometria nada mais é do que medida dos segmentos corporais, circunferências dos segmentos, medida de peso, altura, né? São medidas que nós chamamos mais estáticas, né? Onde o movimento não está diretamente envolvido aqui. Algumas formações são importantes, né? Até para ter padronização, para melhorar a acurácia dessas avaliações, né? Por exemplo, as medidas intra e interavaliadores, e ter equidade entre os equipamentos, são importantes também. Dependendo da equipe onde você esteja, quando você divide, né, um atleta está passando ali por uma equipe multidisciplinar, muitas vezes não é o mesmo avaliador que faz as medidas, né, a gente sempre procura que seja, mas não tendo a possibilidade, que tenha pelo menos a formação, né, que todo mundo esteja na mesma página para fazer as mesmas medidas, tenham os mesmos critérios, para que os erros de medidas sejam os menores possíveis. Então, é importante ter esse alinhamento de protocolo sempre, né? Isso cabe na antropometria, mas cabe também em diferentes medidas. Nós vamos levar em consideração. E também o uso de implementos, né? Que isso é diretamente envolvido no esporte. Esses implementos que vão trazer melhores desempenhos quando melhores encaixados, digamos assim, com a anatomia corporal. Alguns exemplos aqui, né? Dentro do tiro esportivo, né, uma modalidade olímpica, o local onde o atleta segura a pistola, né, ele é todo moldado com as características da mão do atleta, né? Então, tem toda uma calibração de pesos e medidas nessa pistola para que tenham, né,
a melhor estabilidade, a maior precisão possível para que eles tenham os melhores resultados, né? Então, entendendo a antropometria desse atleta, você utiliza isso na prática, né? Você ajusta para que tenha o melhor desempenho. No tênis, por exemplo, não tem todos esses ajustes manuais, como no tiro esportivo, que é todo detalhado, mas você tem também ali uma necessidade de um grip, né, para não escorregar, e um ajuste também que precisa ser necessário. Alguns estudos mostram, né, que à medida que você vai usando o implemento, esse implemento começa a fazer parte do seu corpo, né? Como dirigir, por exemplo, né? A gente está habituado a estar sempre no carro, e o carro faz parte do seu corpo, digamos assim, né? Você tendo o conhecimento do tamanho do carro, você já sabe exatamente onde você tem que parar, o movimento que você tem que fazer certinho para fazer uma vaga, por exemplo. Então, você já tem um entendimento da amplitude, do tamanho ali do que você está utilizando para o melhor movimento, né? Então, por exemplo, no tênis, esses atletas, né, fizeram um estudo grande aí com vários atletas que já têm um entendimento que o segmento do braço, por exemplo, já é maior. Ele tem um entendimento que esse segmento vai além da medida, né, do limite anatômico dele. Ele se complementa com a raquete, nesse caso, e até o centro de massa segmentar desloca também, né, porque tá tendo um peso a mais ali na mão, então o centro de massa do segmento se desloca um pouco à frente ali, e o sistema nervoso central passa a ter essa compreensão, né, para ter o movimento mais preciso e mais coordenado possível, né? Então a gente vê aí que as medidas segmentares se tornam até práticas na utilização, né? Até voltando no tiro esportivo, para esse melhor ajuste, eles costumam usar até Durepox, né? Porque é moldável, né? Eles moldam ali e depois ele fica rígido, né? Mas para entender o nível de precisão que eles precisam para essa modalidade. Eu usei dois exemplos aqui, mas a gente tem mais, né, capacidades aqui, né? Um outro exemplo importante também é o tênis, o calçado para corrida. Existem diferentes tipos de calçados, de tênis, tem os tênis minimalistas, né? Que não sei se todo mundo já viu, mas é como se fosse uma meia, tem até o encaixe dos dedos ali, ele não tem absorção, ele é só uma proteção mesmo para o pé com o solo, né? E a gente tem os tênis mais robustos, né? Hoje em dia, tênis de placa, com todas essas capacidades. E isso interfere também na mecânica da corrida, dependendo do modelo, do peso, né? Então, fizemos uma análise aqui com dois tipos de tênis da Adidas, e onde vocês podem observar ali que o centro de massa, né, o centro de gravidade do tênis, ele desloca de um tênis para o outro. Enquanto no tênis branquinho é bem centralizado, no tênis azul ele desloca um pouco para posterior, e isso muda a dinâmica da corrida, muda a maneira dos torques articulares, por mínimo que seja, né, por detalhe que seja, isso faz diferença quando a gente pensa em alto rendimento, né, num nível de corrida mais elaborado. Pensando no dia a dia, né, em pessoas que não são atletas, que não precisam desse nível de detalhe, a não ser que queiram, né, que sejam competidores amadores, por exemplo, que queiram melhorar o tempo e tal, você pode sempre utilizar, né, as melhores ferramentas para ter os melhores resultados. Mas uma questão dos corredores recreacionais e tudo mais, a gente talvez não precise desse nível de detalhe, e sim ter um entendimento da mecânica de corrida para prevenir lesões, né? Pessoas, né, que fazem atividades que são amadoras, talvez, né, geralmente não têm o mesmo nível de treinamento, né, a dedicação ao treinamento que atletas, né, de alta performance, então precisam de uma visão mais para
para evitar sobrecarga, para não se machucar, visto que talvez a parte de força não seja ideal, né? Pensando no geral, né, como a gente pode ajudar nos dois âmbitos aí de atendimento. Alta performance no dia a dia com pessoas que são amadoras ou até quem está começando a correr, né, não precisa ter um tênis dos mais caros, dos mais elaborados, porque às vezes acaba atrapalhando também, né? Porque esses tênis de placa hoje em dia, eles te geram um deslocamento, eles te impulsionam à frente. Se você não tiver força suficiente para segurar essa impulsão, você acaba tendo uma mecânica errada, correndo de uma maneira que não seja ideal e acaba sobrecarregando suas articulações. Então, até as melhores ferramentas tem que saber usar, né? Só colocar e correr. E tem toda uma discussão em torno de tênis com pisada neutra, pisada pronada, supinada. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas dá para fazer um curso sobre isso, né? Porque é uma discussão longa. Então, a gente vê o quanto que a antropometria, né, que as medidas segmentares, os melhores encaixes de implemento, de ferramentas, conseguem trazer melhores desempenhos aí para o nosso público. Também outro exemplo na natação, né, a gente entendendo a envergadura dos atletas, entendendo amplitude de movimento que já entra em outro segmento aqui da biomecânica, mas a gente entendendo o tamanho, né, a distribuição de massa, a gente consegue até aplicar melhores técnicas e sugerir para ter melhores ganhos na natação, por exemplo, de tamanho de braçada, comprimento de braçada, frequência, que tudo vai interferir na velocidade e também na sobrecarga, né? Pensando em eficiência para ter esse melhor aproveitamento da técnica. Então, vários detalhes vão se encaixando para trazer os melhores desempenhos, os melhores resultados para todos. Bom, falando um pouco de cinemetria. Cinemetria é um dos segmentos, né, que vai medir as posições do corpo, as velocidades, as acelerações. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de deslocamentos, né, de posições. Aqui é um exemplo da sala de força, onde nós fazemos os treinos e as avaliações. Então aqui a gente tem um atleta fazendo um salto na plataforma de força, e a medida dentro da cinemetria, apesar da plataforma de força ser uma medida dentro da dinamometria, que é de força, a gente tem algumas variáveis que se encaixam na cinemetria. E se ficar um pouco de dúvida nisso, fica à vontade de perguntar nessas distribuições. Mas aqui a gente está vendo justamente um deslocamento linear, vertical, né, que é a maior altura do salto. E a gente pode ter esses deslocamentos horizontais também, antero-posterior, médio-lateral, e a gente consegue ter esses parâmetros de medidas. E também os deslocamentos angulares, né? Que eu coloquei uma figura, um exemplo diferente do que a gente está acostumado a fazer, que são as medidas normais de amplitude de movimento de ombro, de tornozelo, por exemplo. Aqui a gente tem uma medida angular de braçada, né? Uma filmagem dentro da piscina, uma imagem subaquática, onde a gente está analisando a profundidade da braçada, o ângulo de braçada, que tudo influencia também no desempenho e na técnica, né? Se a gente tem uma simetria de profundidade de braçada, está tendo melhor aproveitamento. Então, são medidas dentro da cinemática, onde a gente está analisando o ângulo articular e consegue ter esse entendimento de melhor performance, com melhores angulações articulares. E aqui sim algumas medidas
padronizadas, né? Porque nós já estamos mais habituados a identificar. Bom, então, o exemplo básico, né, de medidas angulares de ombro ali com goniômetro, que é uma régua, vocês todos já viram, né, uma régua faz medidas angulares das articulações. Quase não se vê mais isso. Agora a gente está usando muito mais inclinômetro. Inclinômetro? Agora, do, bastante inclinômetro. do celular, né? Raramente, só em algumas ocasiões que usa gonímetro. Perfeito. Hoje em dia também uso muito pouco goniômetro, né? Uso na prática, no dia a dia ali, o inclinômetro do celular é muito mais fácil de usar, né? Exatamente. Para muitos testes de lounge, testes de vídeo também, a gente usa muito inclinômetro. Perfeito, exatamente. Alguns cuidados, né, do celular, você já tem, né, o hábito de usar. Sempre gosto de falar, porque toda tecnologia que é fácil de usar, às vezes é fácil de cometer algum erro, né? Eu acredito que não seja o caso, mas é sempre bom falar, né? Não sei se vocês... Bom, vocês estão habituados a ver já, não sei se dá para ver aqui a tela, mas qualquer inclinação a mais, né? Se eu posiciono aqui no meu braço, espero que dê para ver todo mundo aí. Né, vou fazer uma medida de angular aqui, de rotação de ombro, por exemplo. Se eu coloco o celular um pouco inclinado, né, tanto para baixo como para cima, se eu não boto alinhadinho, isso já dá diferença na medida também. Os cuidados, né, com esses sensores, que eles são muito sensíveis. Então, qualquer deslocamento ali, ele já faz uma medida ou a mais ou a menos, né? Já aconteceu de eu pegar dinamômetros para fazer amplitude de ombro, por exemplo, onde a gente tem um máximo ali de 180, que estava medindo 190, 200, né? E além do movimento articular, o que estava acontecendo com esse goniômetro, né, com esse inclinômetro? Tinha pequenos, né, desalinhamentos ali de posicionamento que acaba elevando essa amplitude. Então, alguns cuidados, né, da prática aí que a gente tem que ter, mas isso aí acho que está todo mundo já habituado a usar, acho que já está mais fácil, né? E sempre que a gente fala de posicionamentos, né, de colocação, quais são as referências? As referências são muito importantes. É muito comum a gente observar, vou falar mais à frente, de forças positivas e negativas, né? A gente sabe que não existe força negativa, é só a referência que está sendo usada. Às vezes a força positiva é para frente, força negativa para trás. Então, essas referências são importantes até na hora de passar algum resultado para outro profissional, enfim, né? A gente está sempre em contato aí ou com o médico que acompanha, ou com o profissional de educação física com o fisioterapeuta, enfim, essa troca é importante de ter bem esses referenciais certos, né, para poder entregar o resultado da melhor forma. Então, eu trouxe exemplo mesmo, né, de algumas referências, tanto de amplitudes de cada movimento ali de ombro, isso é fácil de achar também na literatura, ou em livros aí dentro da biomecânica. Os planos, né, então, plano frontal, plano sagital, plano transversal, né, onde a gente tem os movimentos e os entendimentos aí de posicionamento. Muito comum a gente ver na literatura, até estudei muito essa referência que sabe que o movimento clássico do joelho é flexão, extensão, né? Mas alguma literatura traz também adução e abdução de joelho relacionado ao valgismo dinâmico, então é comum ver esses termos na literatura mesmo, publicações com isso,
Só para ter esse entendimento também que dentro dessa área de análise 3D tem esse referencial colocando o joelho ali com mais amplitude de movimento, tá? Bom, então, a cinemetria, a gente faz essas medidas, um bom exemplo, né, que foi colocado com o inclinômetro para medidas articulares, mas também a filmagem, né, e é algo que eu utilizo muito, a câmera como ferramenta para ter várias angulações, tanto nos padrões habituais, né, de anatômicos, quanto da técnica aplicada. Então, eu trouxe até esse exemplo do vídeo que eu fiz, como eu falei lá no mestrado, Barco com 8. Eu estava aqui dentro da lancha, a gente fazendo as filmagens ali, o barco está instrumentalizado, então cada remo tem um sensor que está medindo força e ângulo, tá? E essa coleta foi feita na Lagoa Rodrigo de Freitas, alguns anos atrás. Então, a gente tem a filmagem tanto para garantir. Essa não é uma filmagem padrão, eu filmei ali o treino, mas quando a gente vai fazer uma filmagem para análise, é bom que esteja calibrado, né? A gente tem uma melhor visão, que esteja alinhado para não ter erro de medida também, por conta de um posicionamento não tão ideal, que é o que a gente vê ao lado da natação, onde a câmera está bem ajustada, e a gente consegue ter um alinhamento boa da atleta entrando na água. Então, esses exemplos aí que nós temos dentro da cinemetria de medida. Alguma dúvida até aqui, até esse ponto? Algum exemplo? Não, tranquilo, professor, tranquilo. Tentei ligar a câmera aqui, só que eu acho que provavelmente está com algum problema. Ficou com a tela bem escura, aí não apareceu nada. Mexi na configuração também, nada. Ah, tranquilo. Eu não consigo ver vocês, na verdade, porque eu estou vendo só minha apresentação. Então, mesmo com a câmera ligada, desligada, nesse momento eu não consigo ver, mas está tranquilo. Beleza? Ah, beleza, beleza. Mas fiquem à vontade aí de me interromper e dar as observações de vocês, as experiências, né? Essa troca eu acho muito rica, né? De cada um falar da sua experiência, porque além dos parâmetros, né, das medidas que a gente tem que ajustar para fazer da melhor maneira possível, no dia a dia a gente tem diferentes protocolos de avaliações, né? Então, muitas vezes não tem, esse protocolo é melhor do que aquele, isso depende muito do porquê que eu estou usando, né? Então, a gente vai falar de diferentes posicionamentos de câmera, diferentes maneiras que eu fiz aquela medida ou fiz outra medida. Isso são conversas de protocolos e que são dependentes, né? Então, no meu dia a dia mesmo, como eu atendo diferentes modalidades, às vezes um protocolo cabe para um atleta e que não cabe para outra modalidade, a gente vai ajustando, né? Tendo o rigor ali do uso da ferramenta, os protocolos mudam. Então, se vocês usam também algo diferente que seja interessante, ou foi criado para, né, para aquele momento, para aquele cliente, aquele paciente, isso também é bem legal dessa troca, né? É uma área também que usa muita criatividade, né, para entregar os resultados, quando a gente fala de gesto esportivo, principalmente. Na físio, por exemplo, o próprio CDV, né, na avaliação fisioterapêutica da gente, a gente utiliza muito a cinemetria de imagem para realizar alguns testes, né? Step down, Sim, Trendelenburg, vários a gente utiliza essa maneira de avaliar, entendeu? Tem até uma escala dentro da física que é para avaliar step down através do vídeo, né? Aí a gente vê alguns erros durante o step down, né? E aí a partir desses erros a gente estabelece uma escala, a LAP, de um fisioterapeuta que também foi do COB, está na Austrália agora aí. Então, é muito utilizado mesmo no dia a dia, assim, multidisciplinar. sim, sim. E com o celular facilita muito, né? Com Não, as, muita coisa. pois é, as câmeras
hoje em dia são boas, né? A imagem é boa, então dá para fazer uma Tem boa. alguns aplicativos que também fazem, que já te dá os ângulos também, já te dá algumas informações já, entendeu? Já analisa para você. Sim, sim, verdade, verdade. Vocês já viram o MyJump, um aplicativo? Já mais jump para medir o CMJ e Ele, RSI. ele mede tanto, ele filma, né? Mede altura de salto, faz alguns testes. Hoje tem um aplicativo, acho que é o MyJump 2, já faz outras medidas além só do salto, né? Ele consegue identificar a barra, por exemplo, para dar velocidade de movimento de supino, agachamento, né? Então, tem muito aplicativo que dá para a gente usar no dia a dia de forma mais simples, né? Mas eu trabalho também lá, no meu trabalho lá, eu faço muito as avaliações, né? Apesar de ser fisioterapeuta, eu não atuo não faço os atendimentos, mas dou suporte à fisioterapia. Então, a gente faz muito esses testes, o step down, com filmagens, usando esses critérios. Então, a gente usa bastante também. Perfeito, Eu perfeito. Agora falando um pouquinho da parte da dinamometria, e aqui entram as medidas de força, de torque, de potência, né? Falei, impulso. E aqui a gente tem diferentes maneiras de medir, né? De fazer essas medições. Aqui eu trouxe exemplos de medidas de forças isométricas aplicadas a diferentes modalidades, né? Então, por exemplo, na primeira imagem, a gente tem uma atleta da canoagem fazendo um teste de força isométrica específica, né, com a pegada que ela faz na, na pá. Então, a gente tem essa estrutura, que é um dinamômetro, né? É como se fosse um dinamômetro manual em uma estrutura. Então, a gente vê na segunda imagem, onde a mão está posicionada, que são dois dinamômetros nessa estrutura. Essa segunda imagem é um protocolo que a gente criou para natação, onde a gente vê diferentes angulações de braçada, o nível de força em cada amplitude de ombro, né, para ter uma medida e tentar levar o mais próximo possível para uma transferência do gesto técnico normalmente utilizado. Tá? Nessa primeira imagem, você vê aos fundos lá, até legal ter aparecido, quem está de camisa amarela lá, um é fisioterapeuta, outro é da preparação física, né, profissional de educação física, então a gente trabalha muito juntos ali. A terceira imagem, a gente está fazendo uma medida para o remo também, uma medida em isometria, então a gente procura fazer todo o posicionamento mais próximo possível do gesto esportivo para ter essa medida mais possível, mais precisa possível também. Também ali um trabalho entre os profissionais de educação física e fisioterapia, todo mundo juntos ali. A última imagem é do tiro esportivo, né? Desculpa, é do tiro com arco, né? Arco e flecha, onde a gente está fazendo uma medida isométrica da puxada. É até interessante, muitas das modalidades eu nunca tinha trabalhado e tendo essa oportunidade de entender quais são as métricas necessárias, né? Então, um atleta de tiro com arco, por exemplo, puxa no arco, na corda, algo em torno de 20 a 30 quilos por flecha, né? Então, uma tensão muito grande ali para puxar. Isso é necessário uma força específica, né? A gente olhando o posicionamento que eles ficam para fazer essa puxada e ter uma estabilidade para ter precisão no tiro, precisa de uma força, né? Do corpo inteiro, membro inferior, de core, de membro superior, para ter os melhores resultados. Então, uma gama aí de variáveis que a gente tem que ter em mente para conseguir aplicar. Então, a gente consegue aquilo que eu havia falado, né? Diferentes protocolos para ir utilizando em diferentes modalidades, dependendo da necessidade de cada indivíduo que a gente está analisando naquele momento.
Isso não quer dizer, eu trouxe aqui medidas do gesto esportivo, né, bem específicas. Isso não quer dizer que eles não façam medidas angulares tradicionais, né? Quer saber qual o nível de força em flexão, extensão de ombro, flexão, extensão de joelho. Isso nós também fazemos em outro momento, né? Em outro momento da fase de treinamento. Geralmente medidas são mais convencionais, faz no início de temporada, no meio, né? Mudanças de fases de treinamento para a gente entender qual o nível de força naquele momento, né? Para esses trabalhos, né? Então, é bem legal a gente ter essa possibilidade aí de ajustes. E eletromiografia. Essa talvez seja a mais distante da realidade do dia a dia, né? Eu só fui ter contato isso no laboratório também, fazendo a pós-graduação, porque são equipamentos com custo mais elevado, né? Apesar de ter eletromiógrafos, né? Esses equipamentos aí para uso clínico, né? Não sei se vocês já viram também, tem alguns que você coloca o eletrodo no músculo, pede a contração e você tem um software que mostra um aviãozinho subindo e descendo contra o músculo, mantém o aviãozinho subindo no alto, relaxa. É uma maneira de dar um biofeedback do treino ali de contração muscular, para ter esses parâmetros aí mais para o trabalho mesmo, né? Mais para o treinamento e para a reabilitação. Aí eu pergunto, alguém de vocês já teve contato com a eletromiografia? Não. Perfeito. Não. Eletromiografia, não. Beleza. Bom, então, essa aqui é o laboratório onde eu fiz meu doutorado, tá? Só contextualizar, essas câmeras aqui, nesses tripés, são câmeras 3D. Hoje em dia, as mais comuns, as mais conhecidas, são da Vicon, né? Essas aí são da BTS, que é uma marca italiana. A representante aqui no Brasil é a Kinetec, trabalha com Biobit, está sempre aparecendo aí com propaganda, enfim, quem está na área da biomecânica aparece bastante aí nesses algoritmos do Instagram, enfim. Então, essas câmeras são da BTS, essa voluntária, no caso, está em cima da plataforma de força, né? E aqui eu estou estudando salto unilateral, vertical e horizontal, e todos esses sensores, né, que estão posicionados ali na perna de teste, né, são os sensores de eletromiografia. Então, a gente tem um eletrodo ali que é colado na pele e ele está sobre os músculos. A gente tem os referenciais para colocação dos eletrodos nesses músculos, né? Quanto mais superficial um músculo, melhor fica a análise, porque tem muito ruído da pele, o ruído a gente chama de artefato de ruído de artefato, né? Que são todos esses movimentos extras que não são naturais do movimento que a gente está analisando. Então precisa de uma filtragem, um trabalho um pouco mais elaborado. E esses sensores são justamente esses da caixinha que eu mostrei aqui, tá? E nessa caixinha a gente cola ali, né? Tem dois pininhos, a gente cola no eletrodo. Enfim, se procurarem depois na internet como é que é a colocação ali, caso tenha curiosidade, vai aparecer aos montes aí. E hoje em dia eles até desenvolveram essa tecnologia para subaquática também, tipo, dá para usar na piscina, a prova d'água, né? Eu estou falando desses equipamentos todos, mas não é propaganda de nenhum não, tá? Só porque eu uso eles constantemente e acaba tendo mais entendimento aí de cada um desses. Então, algumas maneiras de medir a eletromiografia, que nada mais é a ativação muscular, né, a informação que está chegando para o músculo, para essa ativação, para a gente
saber se o músculo está, de fato, sendo ativado e trabalhando, né? Então, a gente tem, além desse sensor que a gente chama de bipolar, né, que é esse primeiro que eu utilizei, a gente tem, com a evolução aí da tecnologia, dos equipamentos, esse sensor matricial, né? Então, a gente coloca esse matriz. Então, cada bolinha dessa aí seria um sensor daquele, da primeira imagem ali. Então, a gente tem vários sensores em um só. Então, a gente consegue analisar, fazer um mapeamento do músculo, né? A gente sabe ali que o potencial de ação passa pelo músculo, né? Então, a gente tem ali os locais de ativação, então a gente consegue entender como esse sinal está passando pelo músculo, né? Então, a gente tem a área vermelha mais no canto inferior esquerdo ali, uma área de maior ativação em relação à área medial do músculo ali, colocado no gastrocnêmio medial, nesse caso. Tá? Então, a gente consegue entender, além da ativação, qual o local do músculo que está tendo né, que está chegando mais informação para ativação. Desculpe, professor, esse aparelho, essa tecnologia, ele é, além de eletrônico, ele é termográfico também? Ele parece ser termográfico, é isso? Então, na verdade, ele não faz a termografia, mas Ah, esse é um processamento de sinal que eles fazem como se fosse uma termografia. É uma boa pergunta mesmo, porque essa imagem é bem parecida com as câmeras termográficas, né, onde mais vermelhinho está mais inflamado, por exemplo, né, mais quente. Isso. Existe um processamento de sinal que você faz uma programação em MATLAB, por exemplo, onde você consegue transformar o local onde tem mais informação e colocar cores. Tá? Basicamente isso. entendi, para ficar mais didático, beleza. Só para não Beleza? confundir. Valeu. Show. Então, o sinal, a gente tem, né, um exemplo de sinal aí na terceira imagem, quando a gente faz a coleta e tem um sinal bruto, a gente tem esses picos, né, onde o sinal é mais gordinho ali, né? Então, a gente tem 5, que a gente chama de burp, né? Burst, de maior ativação. Então, é basicamente o sinal coletado na hora ali, o sinal bruto. Vocês veem ali que tem um sinal positivo e negativo, a gente faz um processamento para tirar essa parte negativa e fica esse envoltório, que é o sinal de baixo, a partir da letra E, F, G, H ali. A gente fica com esse envoltório de ativação. Então, a gente consegue entender, por exemplo, na figura, no gráfico E, que a gente tem uma maior ativação na primeira contração e que vai reduzindo na segunda, reduz bem na terceira, na quarta aumenta um pouquinho, na quinta reduz de novo. Então, a gente tem esse controle, consegue ter essa intensidade de contração ao longo de uma tarefa. Vamos pensar num ciclismo, por exemplo. Se a gente coloca aí o eletromiógrafo na musculatura do membro inferior, né? Vamos pensar em dois músculos, do quadríceps vastolateral e bíceps femoral dos isquiotibiais. E à medida que eu vou fazendo o movimento cíclico, eu vou tendo ativações de um e do outro ali. Então, é bem parecido com esse sinal, né? Que eu tenho ativações cíclicas, né? Com intervalos parecidos. Então, eu consigo identificar se eu estou perdendo eficiência de contração muscular, se eu estou entrando em fadiga e um músculo começa a trabalhar mais do que o outro de forma compensatória, e a partir dessas informações eu consigo intervir. A partir de tantos minutos eu estou tendo perda de ativação de vasto, de quadríceps, vasto lateral, eu estou entendendo que eu estou tendo, não estou tendo resistência suficiente, então eu preciso trabalhar isso. Aí entram as maneiras de trabalho, ok? Beleza, beleza. Interessante, professor. Interessante. É bem legal, o trabalho é bem legal. Dá um trabalho de aprender a técnica, né, que são muitas informações ali, mas o uso, né, depois você passa a parte inicial de entendimento,
o uso é bem interessante, traz informações bem legais para a gente. Próximo exemplo aqui, a gente recebeu um atleta que tinha queixa de cãibra durante o treinamento, né? Então, ele nunca conseguia chegar no máximo dele, porque ele tinha cãibra antes. Então, a gente precisava entender quais os motivos dessa cãibra, qual o momento que a resistência dele acabava, digamos assim, e ele entrava em fadiga. Então, esse aqui é um atleta do atletismo, um velocista. Então, na primeira imagem ali, a gente tem o isocinético. Vocês já viram, já tiveram contato? Ele é um dinamômetro que mede o torque articular, tá? Também não tem em todos os lugares, né? Geralmente em clubes tem, clube de futebol, né, que tem mais investimento, tem, e nos laboratórios também de faculdade. Então, ali a gente está investigando, primeiro, o torque articular, para saber se há assimetrias, né? Atleta que usa muito tornozelo, muito joelho, quadril, a gente estudou primeiro como é que estavam os níveis de força e torque articular para entender se há diferenças. Aparentemente não tivemos diferenças. Então, a gente sugeriu um protocolo até surgir a cãibra, né? Botar ele em fadiga. Então, como atleta velocista, ele está em cima de uma plataforma de alta velocidade. Então, ele está correndo a 30 quilômetros por hora na esteira. E a gente está usando a eletromiografia para entender a ativação muscular. Então, esse é um trabalho que foi interessante, porque está associando a biomecânica com essas medidas, mas também a bioquímica. O fisiologista e bioquímico estava junto, medindo lactato, medindo, né, alguns biomarcadores sanguíneos para entender também a parte nutricional, a parte fisiológica do que estava acontecendo quando ocorria a cãibra. Então, aquele mesmo sinal que a gente tem, né, aqui já filtrado, a gente tem essas voltinhas, como é um movimento cíclico da corrida, a gente tem vários picos. Então, a gente tem ali a corrida na primeira tentativa, a gente tem um sinal, né, bem estabelecido. Então, a gente está medindo ali o tibial anterior e o gastrocnêmio medial e a cãibra que ele sentia era na panturrilha. Então, esses gráficos aqui estão mostrando justamente o gastrocnêmio medial direito e esquerdo, tá? O primeiro gráfico lá de cima, o gastrocnêmio medial direito, de baixo esquerdo. Na quinta tentativa, a gente já começa a ver um padrão de ativação muscular um pouco diferente, né? Ele já não está com amplitude de ativação como na primeira tentativa, já está começando ali uma queda na resistência, principalmente no esquerdo, que é onde é a queixa dele de cãibra, principalmente na perna esquerda, e na oitava tentativa a gente teve o surgimento da cãibra. Então, vocês veem a diferença de contração, né? Na última, a gente já tem um pico ali que é parecido com o M, né? Entra em cãibra e tem um padrão de ativação bem diferente. Aqui a gente tem um vídeo, né, dele correndo em câmera lenta. Que é justamente o momento que ocorre a cãibra. Então, a gente conseguiu registrar pela eletromiografia o momento que ocorre a cãibra. Então, estava ali já protegido. Ele é um atleta experiente, inclusive com o teste, então por isso estava seguro ali. Ele estava com a corda de proteção, ele sabia exatamente o momento de segurar. Então, não é um protocolo que dá para utilizar com qualquer pessoa, principalmente a esteira a 30 km por hora, uma velocidade absurda, né? Não sei se alguém corre nessa velocidade da esteira. Para mim, não dá, não. Essa corda de proteção faz tipo vai fazer uma sustentação dele, suspender ele também? Isso. Se ele cair, por exemplo, essa corda não deixa ele cair no chão, né? Vai segurar ele, e à medida que ela dá um tranco, para a esteira.
Ah, entendi. Como ele saltou, não deu tranco na corda. Aí vê que a esteira não parou, né? Mas é porque não puxou. Ele pulou para fora. Mas se tirasse o pé da esteira e se pendurasse na corda, a esteira pararia também, entendeu? Entendi. Então um registro bem interessante aí que nós tivemos. E a partir daqui, sabendo, ó, com esse volume de treino, ele começa a ter câimbra. Então a gente precisa fazer um treinamento que ele consiga resistir esse volume e consiga ultrapassar para chegar no máximo dele. Então foi ajustado dessa forma. Mudando agora um pouquinho de assunto aqui. Como é que está até agora? Tudo certo? Interessante? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Agora, falando das análises dos movimentos em modalidades esportivas, né? Trouxe dois vídeos aqui que são exemplos interessantes de trabalho multidisciplinar e da nossa atuação, né? Então, são momentos que eu participei ali, vídeos curtos, vou colocar aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho, ver como é que vai funcionar aqui a abertura do vídeo. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Professor, aqui não está aparecendo o som. Bom, então a gente vê o uso, né, da tecnologia, da biomecânica auxiliando aí nos esportes de modalidade olímpica e o associado com a preparação física, né? A Yane, que estava ao meu lado ali, ela é profissional de educação física e fisioterapeuta, dando ali a dica do que poderia melhorar. E um pouco voltado agora, houve as Olimpíadas de Inverno, né, e a equipe do bobsled fez a preparação com a gente. Então, mostraram também uma outra visão de esportes diferentes, de como a gente pode ajudar também dessa forma. Vou colocar aqui. Ah, o Manda ali, ele é o fisiologista, né? Do corpo.
Professor, só não tá saindo som aqui. Desculpa. Como? Não tá saindo som dos vídeos. Ah, não? Poxa. Peraí, deixa eu ver. Hum, Como é que será que faz aqui para sair o vídeo? O som aí para vocês. Acho que pode ser lá no YouTube mesmo. Volta lá de novo. Ah, aqui? Não, achei que tava sem áudio ali. Mas não tá, não. É estranho. Talvez não apareça quando. Não sei. Quando apresenta, né? Talvez não permita compartilhar o som do vídeo, não sei como é que funciona. Mas, enfim, os links estão aqui, vão estar na aula para. Vou até jogar no chat aí para vocês. Aí depois vocês vêm com calma. Era só um exemplo para como é que a gente usa isso que eu estou falando aqui na aula de forma prática, né? Mas para contextualizar. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí. Fechou? Beleza, beleza. Show. Bom, seguindo. Então, no primeiro vídeo ali, só contextualizar, vocês viram só as imagens, né? Mas a gente estava utilizando um baropodômetro, né? Que é aquele que a gente faz análise de pisada, vou falar mais à frente também, mas justamente para entender quais são os deslocamentos do centro de massa daquele atleta, né? Pensando nos movimentos de cada modalidade, como é que ele se desloca antero-posterior e médio-lateral durante um tiro e associa nos tiros que ele foi perfeito, né? Tirou nota 10 lá, de score, o que aconteceu de estabilidade quando ele fez um tiro que errou, onde foi que ele errou. Então, a gente consegue ter esses parâmetros. E no bobsled ali, ia mostrar um pouco de quais os testes que a gente fez, aí não eram tão específicos da modalidade, mas testes que são base para início de temporada, para controle, para eles seguirem ali ao longo da temporada e nos trabalhos, né? São mais testes de controle. Bom, então, identificar os movimentos de cada indivíduo, de cada modalidade, aqui a gente fala de forma global, né? Se a gente tem uma pessoa que está tratando lesão de joelho, quais são os movimentos que são compensatórios, né? Entender como a gente pode corrigir da melhor maneira, identificar o padrão de movimento de cada um. A gente tem critérios que são já estabelecidos pela literatura que geram maiores sobrecargas, maiores riscos e movimentos mais seguros, né? Mas isso depende muito de quem a gente está trabalhando, indivíduos, né? Do dia a dia, corredores recreacionais, como eu disse, amadores ou profissionais. Então, da mesma forma que a gente tem na primeira imagem que um valgismo dinâmico, o valgismo é quando o joelho entra, né, tende a encostar um no outro, que teoricamente isso causa um risco, né, por aumentar a sobrecarga articular, aumentar os impactos. A gente tem indivíduos que utilizam desse valgismo como técnica esportiva do movimento, né? Então, a maneira de trabalhar com isso é garantir uma proteção, né? E não retirar, você não pode mais fazer esse movimento, né? Porque, por exemplo, no skate, utiliza muito esse valgismo, né, para as manobras,
no surf utiliza muito. Se pegar a imagem lá do pessoal na prancha, a gente já vai ver esse valgismo acontecendo, dentro da modalidade aí, né, dos esportes olímpicos. Aí está o nosso atleta, que foi o meu primeiro medalhista em esportes, nas Olimpíadas de Inverno. Esses movimentos que não são nada habituais, né, que são mecanicamente desvantajosos para as articulações, mas que são eficientes para a modalidade, né? Então, o que a gente tem que fazer não é alterar esse movimento, mas sim proteger para que faça esse movimento com os menores riscos possíveis, né? E dentro da visão da biomecânica também, a utilização de próteses, né? Hoje em dia já existem próteses mecânicas aí que utilizam as bases biomecânicas, o entendimento ali da parte neuromuscular, de ativação muscular, ativação, né, a níveis centrais e periféricos para fazer um controle, um comando central dessas próteses, tal, como exemplos aí. Bom, dentro tanto do alto rendimento como no tratamento de fisioterapia, no dia a dia, a gente pode utilizar os mesmos testes para diferentes visões, né? Então, da mesma forma que a gente está fazendo um teste ali com o atleta de levantamento de peso olímpico, sobre uma plataforma que ela está partindo de um agachamento para jogar essa carga lá para o alto, o mesmo teste de agachamento a gente faz com o idoso, para prevenção de quedas, para melhora da qualidade de vida, né? Então, ela poderia estar fazendo, né, a idosa, esse agachamento na plataforma para ter esse entendimento. Essa plataforma funciona como uma balança, né, que mede o peso corporal, a força que o seu corpo está fazendo sobre o solo. Outro exemplo aqui, onde a gente tem essa estabilidade, né? Então, é o mesmo exemplo lá do tiro esportivo que estava fazendo esse controle do centro de massa antero-posterior, médio-lateral, a gente tem para o tiro com arco também, e o mesmo trabalho de estabilidade, que a gente chama de estabilometria, a gente consegue fazer com idosos também, para os mesmos motivos, de melhora de qualidade de vida, para diminuir riscos de queda. Então, a gente consegue utilizar essas ferramentas para os dois cenários, né? Em relação à plataforma de força, já tiveram contato, já utilizam muita gente que usa a própria balança, né? Balança mesmo de peso para fazer algumas medidas nesse cenário. A primeira experiência com essa plataforma que eu tive foi lá no CDV. Uhum. E também foi com a preparação física, né? Porque era a preparação física que utilizava mais os testes com a plataforma de força. Boa, boa. É porque, assim, lá tem uma estrutura muito boa. Eu acabei conhecendo alguns aparelhos lá, dinamômetro, moderno, plataforma de força, termografia. Conheci bastante coisa lá, entendeu? Bem, bem legal mesmo, assim, contato. Maravilha. É isso. E, além da plataforma de força, tem os tapetes de contato, né? Eles não medem força, mas medem altura de salto, o tempo de voo, né, de contato, enfim, que são mais simples também. Sim, sim, já sai as informações no celular, a gente fazia lá na hora. O atleta estava vertical, só estava CMJ, já saía já no celular de 2 métricas, a gente só jogava na planilha. Sim, exatamente. E até é importante falar, né, que a gente tem esses dois cenários de equipamentos, né? A gente tem os equipamentos que dão informações na hora, muitos deles atualmente já validados, com a literatura bem, bem robusta, né? Mas a gente tem uma classificação de equipamentos de padrão ouro, padrão prata, padrão bronze. Já ouviram esses termos? Sim. Né? O padrão ouro são os científicos, né? Onde a gente tem maior rigor de avaliação e geralmente são equipamentos que não trazem resultados na hora, porque não tem um software
que processa esses dados de forma rápida. E como são dados mais científicos, você tem um dado bruto e você processa aquilo escolhendo qual vai ser a filtragem que você vai passar nesse sinal bruto para ter os resultados, então critérios mais elaborados. E equipamentos padrão prata, bronze, eles utilizam já filtros, né, um processamento mais simplificado para te dar esses resultados na hora, né? Então, são algumas diferenças aí que a gente tem da parte mais científica para a parte mais prática, né? No meu dia a dia mesmo, eu utilizo os dois, mas muito mais esses que me dão resultados na hora, né? Que é o que importa ali para o treinador, para quem está acompanhando os atletas, para já ter uma ação rápida ali de ajustes. Então, aqui a gente tem um atleta de início de temporada fazendo o isocinético de joelho ali para ter os parâmetros iniciais. O isocinético é muito utilizado também em reabilitação, nos processos de LCA, né? Muitas lesões de LCA. Um dos protocolos ali de alta para entendimento é quando os valores de simetria ficam bons nesse teste de isocinético de joelho, para saber os torques, né? Que a gente consegue entender como é que estão os níveis de força de quadríceps, discos tibiais, esse controle, as razões de equilíbrio de força entre essas duas musculaturas para ter uma proteção para essa articulação. Um outro exemplo aí na segunda imagem, também no processo de reabilitação, né, de fase de alta, para transição da fisioterapia para a preparação física. Um atleta que teve uma lesão de tríceps braquial, a gente está usando eletromiografia para entender a ativação do músculo de forma bilateral, para saber se o braço não operado, se o braço operado, quão próximo ele está do braço normal, digamos assim, associado ao nível de força, uma força isométrica também. A gente está associando ali dois equipamentos para ter as melhores medidas para dar o melhor resultado ali, melhor prognóstico de avanço para essa transição e para começo de aumento de carga, enfim. Outros exemplos, né? Esse primeiro exemplo aqui da canoagem eu já trouxe uma medida isométrica, né, específica para a modalidade. Essa segunda imagem, a gente é um atleta do skate fazendo um teste de salto, um teste específico, vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é um teste de salto com giro de 360, que estão habituados a fazer com o skate, né? Tem muita mudança de direção, de saltos, e a gente precisa entender como é que está a saída, né? A fase concêntrica de força para a saída do solo, assim como a chegada, a absorção. Se está tendo um bom controle, a gente sabe que as modalidades por si só já são assimétricas, né? Ele vai ter uma perna ali que absorve melhor do que a outra, uma perna de estabilidade, a outra mais dinâmica para as manobras. Então, cada modalidade tem também esses perfis de assimetria que a gente precisa entender até quando a gente pode garantir ali uma saúde, né, para essas articulações em relação a impactos, para essas proteções, tá? Outros exemplos aqui também, onde a gente tem um atleta de badminton fazendo testes de velocidade, de tempo de reação sobre a plataforma também, né? Então, além de medidas de saltos, que são os mais habituais, a gente pode garantir diferentes testes. Como eu havia falado do padrão ouro, padrão prata e bronze, essa plataforma ouro, é uma plataforma científica, porque ela é triaxial. Então, ao mesmo tempo que eu tenho as forças verticais, eu tenho as forças horizontais também. Então, eu tenho as forças, né, de atrito ali
antero-posterior, médio-lateral, que garante que eu consiga identificar esses tempos de reação, o tempo que ele reage para fazer o teste. E acima na piscina ali, a gente está fazendo um teste na canoagem, também, canoagem slalom, que é um teste onde eles passam pela barreira ali no menor tempo possível, né? Tem um número determinado de voltas e tem que fazer com velocidade. Então, o exemplo do primeiro. Beleza, pessoal? Alguma questão até agora? Alguma observação desses testes? Não sei se vai ser tema ao longo da aula, mas de uma perspectiva de avaliação, como esses aparelhos são de alta tecnologia, muitas das vezes muito caro, se Sim, há opções mais acessíveis, né? sim, Por exemplo, o MyJump, entendeu? Assim, algo semelhante, que nos sim. dê algum parâmetro, né? Já que a Uhum. gente, às vezes, está prestando alguma gestão individual para algum atleta. Hoje tem muito Aham. isso de você tá gerindo não só atleta na reabilitação, em prevenção, em performance, né? Sim, Se há, já que não tenha como talvez ter esse tipo de tecnologia, outras opções também. Não sei se vai ser abordado mais para frente. sim. Mas, Eu não ia falar exatamente de equipamentos e variações, mas foi uma boa pergunta, né? Porque como a gente usa isso no dia a dia. Essa filmagem aí da canoagem na piscina é só o celular, né? E no outro exemplo da plataforma de força, que essa realmente é cara, a gente tem outras opções. Os tapetes de contato para controles de carga, para medidas de altura de salto, né, que é basicamente o que faz. Tem valores ali que são um investimento importante, mas né, para o dia a dia de clínica, né, se você consegue ter uma rotatividade de testes, acaba se pagando, né? Então, você tem aí tapetes de contato que vão variar, dependendo da marca, de 5 mil a 15 mil reais, né? E isso você vai dividir pelos atendimentos ali para né, para tentar pagar isso com o número de avaliações que você faz. Você tem equipamentos, o que a gente utiliza muito é da Valde Performance. A Valde é uma empresa australiana que chegou aqui nos clubes, então os clubes de futebol do Rio estão usando, futebol de São Paulo está usando, outros clubes também, a gente tem no Comitê Olímpico, e você paga você não compra o equipamento, você paga o software, a licença do software, e você tem o equipamento como se fosse emprestado. É um problema, né, porque você não tem o equipamento para você, se você paga de pagar, você para de ter o equipamento. Mas vamos colocar aí que uma plataforma de força custa US$ 3.000 por ano, aí converte aí, não sei quanto que está o dólar agora, mas é um valor anual,
né, para você pagar o software e ter a utilização, enquanto o dinamômetro da mesma empresa está em torno de $600 por ano. Então, você tem essa variação de valores, né? Então, né, pesquisando bem, você consegue ter equipamentos mais acessíveis. Tem algumas empresas nacionais, EMG System, que tem alguns equipamentos, tanto de eletromiografia quanto de dinamômetro. Vocês têm a Max Recovery, que tem o Active Force, que é um equipamento bastante interessante. O que mais? Tem a Cefise, que é uma outra empresa nacional que desenvolve diferentes equipamentos. Tem plataforma de força, dinamômetro. Empresa nacional, você acaba tendo valores melhores, né, mais acessíveis. Sempre pensando como você vai utilizar isso no seu dia a dia, até para retorno financeiro mesmo, né? Não sei se atendeu. Se atendeu. Depois, se vocês tiverem dúvida, pode mandar uma mensagem, porque vai passar o contato dessas empresas aí, eu mando para vocês. Beleza? Outro exemplo aí também, utilizando testes de saltos de início de temporada. E as nossas avaliações subaquáticas, como eu já mostrei em outros slides. Então, tem muitas variações de testes, né? A gente utiliza todos aqueles equipamentos que eu falei no início, né? Aqueles segmentos da biomecânica, antropometria, cinemática, dinamometria, eletromiografia, para atender todas as modalidades. E para cada modalidade, a gente tem um protocolo diferente. Então, são várias chavinhas que a gente vai mudando na nossa cabeça para atender um e outro, né? Porque são características muito diferentes, características que importa para uma modalidade, às vezes não importa para outras. E aqui eu estou falando de alto rendimento, né? Sempre bom fazer um link para o dia a dia, né? Para o convencional, para academia, para atendimento domiciliar de fisioterapia, atendimento em clínica, que avaliações mais simples já trazem resultados que já vão fazer diferença no dia a dia de cada um, até mesmo no alto rendimento, né? Às vezes a gente não precisa de uma avaliação tão elaborada, às vezes uma altura de salto fazendo toda semana, todo dia, pré, pós-treino, já trazem resultados interessantes para esses controles, tá? Outros exemplos aqui na prática, né, desses movimentos que a gente analisa de cada modalidade, já trouxe esse exemplo outras vezes, que é a utilização da plataforma de força para esses testes de estabilidade, e o exemplo do feedback também, né, como são equipamentos que mostram os resultados na hora, a gente já consegue mostrar tanto para o atleta, quanto para o treinador, quanto para o paciente, nos casos de feedback, os resultados para a gente já intervir no mesmo momento, né? E quando você mostra o movimento sendo realizado para a pessoa que está realizando, ela consegue ter esse entendimento melhor, né? É muito melhor a gente mostrar o que precisa corrigir do que falar. Às vezes, falando, não consegue ter essa compreensão, né? Então, no caso ali, você está jogando o corpo muito para frente. Tá, o quanto para frente? Se eu mostrar isso, né? Seja por filmagem, seja pelo resultado ali do equipamento, já tem uma visão diferente, esse feedback já traz melhoras ali no entendimento. Então, quando vocês estiverem fazendo até os exercícios de academia, os exercícios de reabilitação, e filmarem e mostrar, a correção precisa ser assim, você está fazendo um agachamento assimétrico, jogando o quadril muito para a direita, por exemplo, filma e mostra, isso já dá um resultado grande ali, né? Já tem uma melhora muito grande na próxima execução. Então, até cenários simples, avaliações simples, a gente já consegue colher bons frutos disso. Associando aqui diferentes testes, né? Então, aqui a gente está usando a dinamometria com teste de força, imagem que eu já mostrei. Essa segunda aqui, a gente está usando esses sensores que são tanto de eletromiografia
quantos são acelerômetros também, e a acelerometria acelerômetros tem no celular também, que é a base do inclinômetro do celular, é o acelerômetro que ele pega os deslocamentos, né, em 3 eixos, os deslocamentos anterior-posterior, médio-lateral e os verticais, para cima e para baixo. No celular ele converte isso em ângulo, mas eu consigo entender também os deslocamentos lineares. Então, se eu coloco esse sensor no arco, por exemplo, eu consigo entender o quanto que ele desloca de um lado para o outro, para cima, para baixo, e quanto isso interfere no resultado que ele obtém, né? E, da mesma forma, eu posso usar esse sensor como eletromiografia para entender os principais músculos que estão sendo utilizados, se eles estão bem padronizados, né? Então, aqui a gente tem uma associação de todos esses segmentos da biomecânica, como eu havia dito. Tanto os testes específicos de força, quanto os testes específicos da prática, nesse caso, de tiro. Aqui eu estou, de novo, né, mostrando equipamentos que são mais caros de utilização, mas a gente conseguiria fazer essas medidas com o próprio vídeo, né, utilizando, se eu fizer uma filmagem né, desse momento, se eu não tenho a plataforma de força, não tenho o acelerômetro, mas faço uma filmagem, e no celular a gente tem ali a tecnologia de colocar em câmera lenta, 120 frames por segundo, 240, sempre aconselho colocar em 240, porque a gente tem uma precisão maior, né? A gente tem mais frames, mais quadros para analisar, a gente consegue fazer essa filmagem e colocar nesses softwares, até no Kinovea, que eu vou mostrar mais à frente também, e traçar linhas ali para saber quanto essa linha deslocou. Isso é um teste que vai gastar tempo, mas que é barato, né? A gente consegue fazer sem gastos extras aí, a gente consegue atender da mesma forma, tendo esses parâmetros. A mesma visão que eu estava mostrando em modalidades ali do tiro esportivo, a gente tem na natação. Gosto de trazer esses extremos, né, para mostrar que a biomecânica está inserida em diferentes contextos esportivos. E como minha prática está muito voltada para o alto rendimento, se vocês quiserem que eu comente um pouco de outras práticas, eu posso falar também, tá? Se tiverem dúvidas em alguma prática de vocês do dia a dia, se quiser que eu comente alguma coisa, fiquem à vontade. Estou falando aqui né, da prática como a gente utiliza. Então, na primeira imagem ali, é um pouco fora de ordem, né? Mas na segunda e terceira imagem, fazendo a avaliação, estou fazendo uma filmagem com o GoPro. A GoPro que a gente usa é a mais nova aí, deve ser em média uns R$ 2.000. É um investimento, mas não é nada fora, né, de noção, né? Tem equipamento aí, a eletromiografia chega a R$ 500.000, né? A diferença para uma GoPro de 2.000, que a gente faz muito mais avaliação com uma GoPro do que com a eletromiografia. A eletromiografia é muito específica, né? Então é um investimento, você tem que entender se tem realmente necessidade, né? Então, grandes centros conseguem ter esse investimento. A gente, no nosso dia a dia, como eu disse, a própria GoPro ali, a gente consegue ter um retorno financeiro cobrando por essas avaliações. Então, eu estou utilizando, ela é a prova d'água, eu estou utilizando ela dentro da água, já faço ali uma análise desses vídeos e já dou feedback tanto para os treinadores quanto para os atletas. Nessa primeira imagem eu estou dando feedback, né, mostrando ali as correções, os atletas estão dentro da piscina, levei a televisão para lá, conectei, e no treino mesmo, eles já veem o que precisa corrigir, já corrige e já vai. E é interessante ter esse padrão, né? Filma, corrige, filma de novo para saber se melhorou e você já tem um ganho de performance grande e rápido. Alguma fala aqui? Vocês querem perguntar algo, colocar alguma observação?
Bom, mais exemplos de outras modalidades, né? Então, a gente tem a primeira imagem aí, é um exemplo, a gente tem o isocinético como padrão ouro e a gente tem o quinel como um padrão prata, bronze. Ele não faz todos os movimentos articulares, porém a gente tem medidas que são quantificáveis, né? Então, ele tem um atleta ali fazendo uma cadeira extensora e enquanto ele faz, a gente tem medida de força, de quanto que ele está executando de força ali com cada membro dele. E a gente consegue ter esses parâmetros de assimetria. A perna direita está mais forte que a esquerda. E quanto mais forte está, a gente tem alguns parâmetros que utilizamos, né? Até 5% a gente considera normal, 10% está dentro de uma normalidade, mas já chama atenção, até 15% você entende se são movimentos assimétricos que fazem parte dos gestos esportivos, da mecânica, né, do movimento que ele está habituado dentro da modalidade, e acima de 15% de diferença, a gente já intervém, né, já é uma diferença ali que está gerando sobrecarga naquele lado, né? Sobrecarga articular, muscular, às vezes há uma redução de força contra, né, na perna onde não está usando muito, e entender de onde está vindo esse desequilíbrio para essa correção, para evitar aí prevenção de riscos, né, redução de lesões. Na segunda imagem, a gente está fazendo um teste específico de puxada do judô. Então, isso é um pedaço de tecido semelhante ao kimono, que está fixo em um dinamômetro, então está medindo uma força, né, uma força isométrica de puxada com um posicionamento específico ali do judô. Nas imagens seguintes, a gente tem ali medidas de atletismo, medidas de corrida, onde a gente tem, e eu vou falar na sequência, né, sobre os exames de avaliações de corrida, e o que a gente observa, né? Em medidas de pista, podendo utilizar uma pista de atletismo, fica mais real ainda, mas é possível fazer em esteira, é possível fazer na rua, enfim. E na última imagem a gente tem o exemplo aí da canoagem, onde a gente tem também, a gente coloca os acelerômetros para medidas de estabilidade do barco, associado às maiores velocidades, maiores acelerações, e quais os pontos que precisam de ajustes, né? E isso sempre associado à resistência do atleta, o quanto que ele está em determinada fase da tarefa ali, do movimento, né? Ou da distância da prova, que ele está perdendo o rendimento. Por que isso está acontecendo? Por que está perdendo o rendimento naquele momento? Então, com essas medidas objetivas, a gente consegue ter esse melhor parâmetro e ajuste. Bom, nosso próximo tópico é mecânica da corrida. Vou falar um pouquinho do salto, dos lançamentos. Eu sugiro que a gente faça um pequeno intervalo aqui agora, para a gente absorver um pouco essas ideias. Eu estou falando aqui já há um tempinho, quase 2 horas, até para a gente dar uma respirada, tudo bem?